Oi, 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 boa tarde, campuseiros, campuseiras, campuseires, empreendedores e amantes da inovação que está aqui com a gente, coladinho, nos assistindo, presencial e pelos canais das nossas redes sociais, a Campus Party Digital Goiás. Meu nome é Marcos Dias, eu sou gerente de comércio exterior na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação do Estado de Goiás, e eu vim hoje para a gente bater um papo sobre um assunto muito interessante, que é como a inovação pode fazer o seu negócio ir além fronteiras, né? Então eu gostaria de começar fazendo uma provocação, uma pergunta para vocês, né? Vocês que são startupeiros, inovadores, amantes da inovação, empreendedores, já pensaram quais os países lá fora comprariam o seu produto? Você saberia dizer agora, se eu perguntasse, quais os países lá fora comprariam os seus produtos? É uma pergunta interessante, né? Pois é disso que a gente vai falar aqui na nossa palestra agora, sobre como a inovação pode fazer o seu negócio, a sua ideia inovadora, a sua startup, na hora de escalar, ir além, né? Preparei aqui para a gente conversar um guia rapidinho, uma estrada que vocês já estão vendo aí, quem está nos assistindo pelos canais das redes sociais, e eu coloquei aqui nesse caminho, como é que a gente faz então para entender como o modelo de desenvolvimento de negócios inovadores, né, de startups e de negócios que agregam valor com inovação e tecnologia, como as ferramentas da inovação podem fazer os seus negócios ir além fronteiras. Bom, porque nós sabemos que com a tecnologia, com o marketing digital, com as redes sociais, aquilo que você publica, né? O que você publica sobre o seu negócio, a sua ideia e o seu serviço, não fica mais só no mercado doméstico, né? Não aparece só nos dispositivos dos seus amigos, do seu círculo de amizade. Isso pode quebrar as fronteiras. As fronteiras geográficas com a tecnologia ficaram praticamente inexistentes. E se você souber aproveitar muito bem isso, né? Se posicionar da forma correta, você consegue mostrar o seu produto, o seu serviço para diferentes lugares do mundo. Por isso que é importante pensar nisso na hora de pensar e modelar uma ideia inovadora, ok? Vamos comigo então caminhar por essa estrada aqui e descobrir como as ferramentas da inovação podem ajudar a escalar os seus negócios. Bom, a primeira fase, né, você que é startupeiro, que está aí pensando ou já pensou uma ideia inovadora, que está na fase já de dar o pontapé inicial do seu projeto inovador de negócio, seja agregando valor com tecnologia ou com novas formas de fazer negócio, preste muita atenção. Bom, a primeira fase é a fase da ideação, né? É a hora que a gente tem que conceber o negócio, né? E ficar antenado nessa fase, que essa concepção precisa, naturalmente, resolver um problema, né? Ou então ela precisa aliviar uma dor ali do seu público-alvo, né? Aquela pergunta clássica na hora que a gente está desenvolvendo modelos inovadores: qual é a dor? Qual é a dor que o seu negócio resolve, né? E aí, na hora de pensar a dor do seu cliente, eu coloquei aqui uma chamada: ouse ir além, vá um pouco mais adiante. Essa dor existe só no mercado doméstico? É só no lugar onde você está pensando em resolver o problema? Ou é uma dor que o público-alvo pode ter em diferentes países, em diferentes mercados? Lembrando que a dor pode variar em intensidade, pode variar em forma, dependendo do mercado que você está imaginando, né? Ou seja, um problema que pode ser um problema para brasileiros, ou um problema que pode ser um problema para o mercado goiano, não é necessariamente o mesmo problema com as mesmas características quando fala em outros países, embora o consumo daquele produto ou daquele serviço também pode ser uma oportunidade. Então, na hora de você usar as ferramentas de ideação, ouse um pouco mais. Pergunte a si mesmo, para o seu time aí, né, de desenvolvedores e até para os seus mentores, investigue um pouco mais e procure saber se essa dor existe também em outros mercados, né? E se a gente falar um pouquinho de ferramenta, vamos lembrar aqui juntos as ferramentas que a gente usa para fazer ideação de produto ou ideação de serviço inovador. Estamos falando aqui de Design Thinking, estamos falando aqui de Canvas, né? Use essas ferramentas e procure saber qual valor você agrega no mercado doméstico, mas também procure saber qual valor você pode agregar em outros mercados lá fora.
Então a inovação, ela é e pode ser uma importante ferramenta para você fazer o seu negócio decolar além fronteiras, ir mais longe do que você imagina, né? Porque, como eu disse, aquela dor e aquela necessidade, ela pode se repetir em diferentes mercados. Então, assim, na hora de modelar o seu negócio com as ferramentas de inovação, de ideação propriamente dito, ouse um pouco mais além. Bom, e se é para falar de outros mercados, tá? A gente pode falar um pouquinho também de comportamento do consumidor, que é uma coisa que a gente tem que pensar na hora que está modelando o nosso produto ou o nosso serviço, né? O comportamento do consumidor é influenciado diretamente por algumas variáveis, por exemplo, como a cultura local, né? A cultura influencia no comportamento do consumidor. Então, na hora de fazer a ideação do seu produto para resolver uma dor de um mercado doméstico, e imaginar quais os outros países lá fora poderiam comprar esse produto ou poderia consumir esse serviço, investigue um pouco mais, procure saber do comportamento do consumidor, que também é diferente, né? O comportamento do consumidor varia em diferentes regiões baseados na cultura. Então, a forma de consumir um produto no Brasil é diferente da forma de consumir um produto na China, por exemplo, ou no mercado europeu, ou até no mercado latino, né? Então, nessa fase, na hora de pensar o produto, vale a pena você que é startupeiro, amante da inovação e está pensando aí uma modelagem de produto inovador ou de serviço inovador, ir um pouco além, ouse, né? Na fase de ideação, então vá um pouco mais além. Agora, deixa eu passar aqui a próxima fase. Opa, só um minutinho. Só um minuto. Opa, pode colocar de novo, por gentileza, a apresentação. Eu já vou passar para a próxima fase, porque nós estamos falando aqui das fases de desenvolvimento de uma startup, né? A primeira fase é a fase de ideação do modelo de produto ou do modelo de serviço. Então, a segunda fase é a elaboração do produto minimamente viável, o famoso MVP, MVP, como queiram, né? É o produto minimamente viável. E aí nós estamos falando do protótipo, é a hora de colocar, de dar forma para essa ideia. É a hora que você tem de pegar essa ideia, tirar da cabeça e começar a dar forma, né? Na hora de modelar o seu MVP, eu deixei aqui, ó, a nossa chamada também. Pense nos requisitos do mercado doméstico. Sim. O que esse produto ou esse serviço que eu estou prototipando tem que ter para que ele atenda às necessidades do meu cliente doméstico? Mas também é a hora de pensar nas certificações, nas normas, olha aqui de novo, e nos aspectos culturais que podem influenciar o comportamento do consumidor em outros mercados. Então, sim, você pode elaborar um MVP que seja, numa primeira onda, né, testado no mercado doméstico, né, para você ver se tem realmente aquele apelo de mercado e se realmente ele atende aquele propósito para o qual ele foi desenhado. Mas você pode falar, olha, eu também sei que eu posso evoluir o meu MVP e atender alguns mercados internacionais. O meu produto pode atender o mercado doméstico, pode atender o mercado do meu estado, mas também pode atender outros mercados. E é nessa fase, na hora de modelar o seu protótipo, que você já deixa na manga, vamos dizer assim, esses requisitos levantados para que você também atenda outros mercados, né? E comece a pensar em fazer inovação em casa, doméstico, no seu mercado local, mas de olho nos mercados internacionais. Essa é a segunda fase, né? É a segunda fase, a fase do desenvolvimento do protótipo. Bom, a gente pode falar de serviço também, né? Não é só produto, também você pode modelar um serviço inovador, uma forma diferente de agregar uma experiência para o cliente. E aí, de novo, vale a pena trazer à tona os aspectos culturais. A forma de se relacionar com o seu produto ou com o seu serviço, ela varia entre as diversas culturas e diversos países. Então, uma vez que você já sabe qual é o destino, né, do seu produto, depois que ele for testado e aprovado no mercado doméstico, aonde é que ele vai desembarcar no mercado internacional, é a hora de pensar em quais requisitos técnicos esse produto precisa atender. Bom, Marcos, e quais são as ferramentas para desenvolver produto, né? E quais são as ferramentas para desenvolver serviço? A gente podia citar várias delas aqui, né? Aqueles que estão aí já passaram por essa fase, estão na fase de desenvolvimento do MVP, nos seus laboratórios aí, e também no seu makerspace, que pode ser até na sua universidade, no seu grupo de amigos,
já tem o desafio de experimentar as ferramentas, né? Assim como nós temos, por exemplo, uma ferramenta muito importante e uma das mais sofisticadas utilizadas para desenvolver produto, né, que é o DIP, o Desenvolvimento Integrado de Produto, né? É você pensar o seu produto de uma forma mais global. E temos as diversas variações, é um conceito, um dos mais modernos no conceito de desenvolvimento de produtos. E você pode pensar, por exemplo, o design desse produto, o desenho desse produto, pensando em estratégias de custo, que é o Design for Cost, por exemplo, ou estratégia de montagem, para que ele fique um produto fácil de montar, desmontar e carregar, né? A gente está falando aqui do design para montagem, ou design for assembly, né? Ou ainda o design for environment, né? Que é pensar no ciclo de vida do seu produto e como ele vai ser descartado depois, né? Quando ele não for mais utilizado, a embalagem vai ser de que material, né? Uma vez que ela for descartada. Então, essa ferramenta é poderosíssima e também ajuda você a pensar o seu produto e pensar inclusive para outros mercados. Se formos falar de ferramenta para desenvolver serviços, né? Um dos mais recentes modelos para desenvolvimento de serviços é o Blueprint, né? Que é basicamente um canvas ali que você desenha o limite do visível e do invisível das interações do seu cliente com o seu serviço, e a partir daí você começa a modelar cada uma das etapas, tentando descobrir aonde está o gargalo e aonde está o desafio para que você faça um serviço que proporcione a melhor experiência para o seu público-alvo, e resolvendo naturalmente uma dor, um problema que está ali no mercado que ainda ninguém resolveu. Bom, para isso você também pode se valer de insights de mercados internacionais, tá? Então pense também nessa hora, que é a fase de desenvolver um novo modelo de produto ou de serviço, na fase de protótipo, de prototipagem, vale a pena você mergulhar um pouco mais, entender quais os mercados internacionais que aquele produto, que aquele serviço pode ser inserido, tá? Inclusive, uma dica bacana nessa fase é verificar o nível de maturidade também de consumo desses produtos e serviços em outros mercados, porque às vezes ele é uma inovação para o Brasil, mas já não é uma inovação mais em alguns mercados. E você pode se inspirar, inclusive, em modelos de produto e serviço que já estejam escalonados em outros mercados, para aprimorar e melhorar o seu protótipo, né? Então, olha aí, na hora de fazer um MVP, faça um MVP international, né? Faça um MVP que caiba no mercado doméstico, mas com o olho, né, com um pezinho lá fora, porque as tecnologias depois vai ajudar você a aparecer e se posicionar nos mais diferentes mercados consumidores. Bom, vamos para a próxima aqui. A próxima é a tração, né? A hora de tracionar, né? A fase de tração. Na fase de tração, já vamos falar um pouco de ferramentas daqui a pouco, mas é a hora que o produto ou serviço, ele precisa crescer e ganhar mercado, né? Você já fez o seu MVP, você já colocou ele para teste, né, para fazer o teste de mercado, recebeu todos os insights que você precisava para aprimorar o seu modelo, e aí chegou a hora de fazer isso tracionar, de ganhar força, de ganhar presença de mercado, né? E aí a dica é, cresça aqui dentro, mas fique de olho em crescer lá fora, né? Buscar investidores internacionais é sempre uma opção, e aqui tem uma reflexão importante a fazer. Nessa fase de tração, que é a hora do seu produto ganhar força, ganhar mercado, e se você pensou só no mercado local e no mercado doméstico, né, até agora, você pode encontrar uma dificuldade, mas se você já vem pensando, né, em fazer uma ideação de produto, já pensou em fazer uma ideação de produto que caiba no mercado doméstico e que se aproveite de oportunidades que tem no mercado externo, se o seu MVP já foi desenhado de olho em características técnicas e de normas regulamentadoras que precisam ser atingidas no mercado internacional, na hora de buscar investidores para ganhar força, não vai ser um problema, né? Porque você já tem um produto escalonado ou que já herda algumas características que, se você tiver que apresentar para investidores internacionais, para fundos ou para agências de fomento que não estão no Brasil, você já usa isso como diferencial, né? De mostrar a conexão desse produto e desse serviço a partir do mercado doméstico, mostrando possíveis entradas e mostrando isso de forma já pensada, planejada em mercados internacionais, ok? Então, para você fazer uma atração international, você precisa já começar a pensar no seu produto também com características internacionais.
Agora vamos para a última fase, né, que é o scale up. Algumas pessoas, alguns especialistas, já não chamam mais as startups nessa fase de startups, né? Porque startups tem muito a ver com começar, né? Scale up tem a ver com escalar. Eu estou numa outra dimensão do meu negócio, eu estou ganhando mais reputação e chegou a hora de dar ritmo ao crescimento, né? A fase de escala é a fase que eu tenho que mostrar que o meu produto chegou para ser um produto ou um serviço que tem características inovadoras, agrega valor, gera uma experiência diferenciada para o meu público-alvo, resolve uma dor que estava lá e que ninguém tinha atendido até então, né? Mas que eu consigo fazer isso com crescimento acelerado, né? Afinal de contas, empresas de crescimento acelerado confunde-se com startups. Essa é uma das principais características de uma ideia inovadora, de um serviço inovador, né? Além de ter um modelo escalável, além de incorporar inovação e tecnologia no seu conceito, ele precisa ter característica de rápido crescimento, né? Porque empresas tradicionais têm uma taxa de crescimento que é medida inclusive pelas estatísticas aí, né? Há quem defenda que entre 10 a 12% ao ano é uma estatística boa para empresas tradicionais. Agora, para empresas, né, inovadoras, startups, né, que estão nessa pegada da inovação, temos que falar acima de 30% de crescimento anual para considerar uma empresa de rápido crescimento. Bom, na hora de escalar, e aí? Agora está o desafio, né? Eu tenho que crescer rápido, e crescer significa crescer em tamanho de mercado e também crescer em faturamento e crescer em investimento. É a fase onde os investimentos são os mais atrativos, é na fase scale up também, né? Onde você vai impulsionar porque o produto já foi testado, já foi avaliado, foi aceito pelo mercado, já mostrou, já se posicionou no mercado, e agora está na hora de alcançar uma outra dimensão, de alçar um voo com esse produto e ganhar ritmo de crescimento. Se você pensou em mercados internacionais também, olha só que estratégia inteligente. Se você vem pensando em mercados internacionais desde o começo da ideação do seu produto, quando eu penso em faturamento para o meu scale up, eu estou falando em mercados internacionais em uma moeda estrangeira, né? Então eu estou falando em faturamento, se eu falar em dólar, pelo menos 5 vezes mais do que seria no mercado doméstico. Então olha como é que o ritmo de crescimento pode ser impactado diretamente se você pensou em alcançar voo internacionais com o seu produto e com o seu serviço. Só aí já é uma característica interessante, né? Que você vai ter um faturamento, uma moeda estrangeira, que pode elevar o seu nível de faturamento e impactar diretamente o ritmo de crescimento da sua ideia e da sua startup. E agora, se a gente falar não só em faturamento, mas falar em tamanho de mercado, né? Nós sabemos que o Brasil é um país de proporções continentais, né? Para atender o mercado goiano, atender o mercado dos estados, atender o mercado brasileiro, já vai ser um desafio extra para qualquer startup que se preze. Mas você concorda comigo, você que está nos assistindo aqui e também assistindo pelas redes sociais, você concorda que se você pensar em outros mercados, em diversificar o seu mercado, adaptar esse seu produto, para que ele também se encaixe nas condições e características de consumidores que estão em diferentes lugares do mundo, o seu tamanho de mercado cresce exponencialmente. Então, na hora de dimensionar o seu mercado, você não tem apenas o mercado doméstico para dimensionar, né? Você tem também o mercado internacional. Então, assim, passando por todas essas fases, a gente diz o seguinte: você pode sim nascer local, nascer para atender uma demanda do seu mercado doméstico, mas pensar global, né? Pensem longe, vá além, investigue um pouco mais e alcance outros mercados e façam com que sua startup chegue além fronteiras, né? E o próprio modelo de inovação já nos induz a isso. E se você que está nos assistindo aqui, né, é de uma empresa tradicional, tá? É uma empresa que tem um produto ou que tem um serviço, não é necessariamente uma startup, e você ainda não sabe, eu também faço para você essa mesma pergunta. Olha aqui, você que está nos assistindo aqui, seja no palco presencial ou seja no nosso palco online, aí, né, nas mais diversas redes sociais e canais da Campus Party Digital. Você que está nos assistindo e é do mercado tradicional, se eu perguntar para você, a qual lugar do mundo o seu produto é um dos produtos mais consumidos, você teria essa resposta? Né? Pensa um pouquinho. Você está vendendo, já está estabelecido, já é uma empresa que está estabelecida no mercado tradicional. Eu pergunto, e lá fora, quais os países comprariam o seu produto?
Se você não tem essa resposta, é a hora de pensar nos métodos de inovação para adaptar o seu produto para o mercado internacional, né? Então você pode dizer, eu não sou uma startup ainda. Ok, mas use as ferramentas da inovação, use os mecanismos que a inovação oferece e adapte o seu produto para outros mercados. Porque querendo ou não, posicionar o seu produto num outro mercado, quando você já tem um mercado doméstico consolidado, também é uma inovação de mercado. Bom, e para você, como é que a gente reuniria, né, essas informações que nós acabamos de passar aqui, mostrando para você que as ferramentas de inovação e cada uma das fases do desenvolvimento de uma startup está diretamente conectada com mercados internacionais? Como é que a gente agruparia isso para criar uma ideia de como é que eu poderia ajustar e colocar isso dentro do meu conceito de adaptação de produtos para o mercado externo? Olha aí, as duas primeiras fases, eu estou falando de inteligência comercial e adequação de produto. Inteligência comercial significa saber qual é o mercado consumidor lá fora que compra o meu produto e que tem uma dor semelhante que eu posso atender, né? E adequação de produto, porque na hora de eu adequar, fazer um modelo, né, de protótipo, ou mexer numa embalagem, adaptar uma embalagem, adaptar o formato do meu produto, a quantidade, a composição que esse produto tem para atender um outro mercado, também é um desafio de inovação. E está dentro aí do conceito de produto minimamente viável ou de MVP. Então essas duas primeiras fases iniciais, elas configuram o desafio da inteligência comercial e o desafio de adequação de produto para os mercados internacionais, ok? E aí, ok, uma vez que eu já então usei essas ferramentas da inovação, da fase de ideação MVP, para dar mais inteligência comercial para o meu time, para que eu identifique oportunidades lá fora também, e já sei como adequar o meu produto, qual é o próximo passo? Usando o mesmo raciocínio aqui da nossa escala de desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores e também as ferramentas. Olha aí, quando eu falo de tração e falo de scale up, eu estou falando de promoção comercial e comercialização, que são desafios típicos de quem se lança no comércio exterior ou nos negócios internacionais. Então, na hora de promover internacionalmente o seu produto, e na hora de comercializar propriamente dita, participar de rodadas de negócios internacionais, inscrever o seu produto em plataformas de e-commerce, que tem várias hoje, né, que é possível que você consiga alcance em diferentes mercados, eu posso pensar nas ferramentas de inovação para ajudar a promover comercialmente o meu produto lá fora e também me inserir em estratégias e plataformas de comercialização. Bom, estamos caminhando já para a fase final aqui das nossas dicas da Campus Party Digital, Palco Goiás, e eu estou falando sobre inovar para internacionalizar, como a inovação pode ajudar a escalar os seus produtos internacionalmente, fazer os seus negócios irem além fronteiras. E a pergunta é, você precisa fazer isso sozinho? Não, né? Assim como existem vários programas de incubação e de aceleração para ajudar você, startupeiro, campuseiro, campuseires, a pensar produtos e serviços inovadores, também existem programas que ajudam a você fazer todo esse caminho quando você se desafia a colocar o seu produto fora do Brasil, lá nos mercados internacionais. Então, assim, uma boa dica, e eu já falo aqui também em nome dos programas que são operados pelo governo do estado de Goiás. Um dos programas é o programa de qualificação para exportação, o PIEX, que tem o objetivo de dar qualificação para as empresas e fazê-las entenderem e ajudar a caminhar um pouco nesse caminho que eu falei aqui, né, apresentei anteriormente para vocês, e em breve teremos um programa também aí que está no forno para ser lançado, que vai trazer inovação, agregação de valor e ajudar sim as startups, as ideias inovadoras e as empresas que querem desenvolver novos produtos e novos serviços a colocar os seus produtos lá fora com valor agregado, com diferencial competitivo, fazendo com que o seu produto chegue além fronteiras. Bom, e para dar aquele capítulo de tecnologia em tudo isso,
nós sabemos que um bom uso das ferramentas hoje que nós temos, de marketing digital, associado às estratégias de engajamento, que usam hashtags específicas, né? Se você não usava hashtags bilíngues, já pode começar a usar agora hashtags em vários idiomas, né? Se você não usava, na hora de fazer a sua persona, definir quem é o seu público-alvo, características que possam remeter a mercados internacionais, pensem nisso, porque na hora de fazer o seu produto ganhar mercado, escalar, as ferramentas de inovação vão te ajudar a ir além, né? Nós também sabemos que todo grande final, né, o grande final de um processo de incubação, ou de um processo de aceleração, ou de desenvolvimento, uma jornada de desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, ou novos serviços, passam pela atração de investimentos. A hora de mostrar isso ali para potenciais investidores, sejam investidores anjo, sejam investidores de seed capital, Series A, B, C, independente de qual seja a origem do capital, nós sabemos que esse capital também pode vir de fora, né? Esse capital também pode vir de outros países. Então, se você pensar e já idealizar o seu produto, fazer o processo de ideação do seu produto, seguindo a trilha e as ferramentas da inovação, associando isso com os mercados internacionais, você vai ganhar um ponto extra na hora de apresentar o seu pitch para potenciais investidores e para potenciais mercados também lá fora. Bom, nós temos aí ainda muitas palestras pela frente, vocês podem postar comentários, perguntas aqui no nosso chat nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, e que a equipe vai estar super disposta a responder. A nossa equipe, a minha equipe também, lá na Gerência de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, está à disposição para ajudar a fazer as ideias inovadoras, as startups goianas e de todo o Brasil a irem além fronteiras. Eu agradeço aí a audiência, a participação de vocês que participaram aqui no palco e também participaram nas redes sociais, e fica o convite, conheça um pouco mais, ouse ir além, seja global, né? Pode nascer local, mas pense global, ouse ser internacional. Obrigado, boa Campus Party a todos vocês.